Ela vendia marmita. Ele era dono de restaurantes de luxo, um encontro casual e um segredo bombástico. O passado deles está conectado e você não vai acreditar no que acontece. De onde você está assistindo? Comenta aí, inscreva-se e deixa o like para ver o desenrolar dessa história incrível. Ana Cristina Santos observou os dedos calejados que seguravam a faca com precisão cirúrgica. 5:30 da manhã, e o pequeno apartamento no subúrbio já cheirava a temperos que dançavam no ar como fantasmas. Coloridos. As panelas ferviam em harmonia no fogão velho, que sobrevivera a 3 mudanças e incontáveis refeições. Em cada movimento de seu pulso havia história. A história de uma mulher que se recusava a sucumbir. Hoje vai ser um bom dia, murmurou para si mesma. Uma afirmação que repetia todas as manhãs, mesmo quando as contas se acumulavam na mesa da cozinha, formando uma pilha intimidadora de obrigações. Há 8 meses, Ana havia recebido o envelope azul da Rossi Cosméticos. Uma demissão. Coletiva, explicaram. Reestruturação da empresa. Nada pessoal. 12 anos de dedicação reduzidos a um comunicado impresso e uma indenização que mal duraria 6 meses. Quando as lágrimas secaram, veio a ideia. Transformaria o curso técnico de gastronomia que fizera nos fins de semana em seu ganha-pão. Marmitas. Simples, honestas, preparadas com o mesmo cuidado que sua mãe lhe ensinara na infância, quando mal alcançava o fogão na casa humilde de Teresópolis. São apenas marmitas, dissera sua amiga Márcia, com um olhar que misturava compaixão e dúvida. Uma cientista de laboratório vendendo comida na rua? Mas para Ana, nunca foram apenas marmitas. Eram pequenos universos contidos em recipientes plásticos, onde cada grão de arroz perfeitamente cozido e cada pedaço de carne suculenta contavam a história de sua resistência. O relógio digital piscou. 6:15. Ana começou a organizar as marmitas nas caixas térmicas, calculando mentalmente. 20 unidades, R$ 8 cada. 160 reais se vendesse todas. Suficiente para o aluguel da semana e algumas compras no mercado. Não sobrava para sonhos, mas era o bastante para sobreviver mais um dia. Quando a chuva começou a cair, Ana sentiu o coração apertar. Dias chuvosos significavam menos clientes, menos vendas, mais preocupações. Abriu um guarda-chuva desbotado e acomodou as caixas térmicas no carrinho que arrastava por 10 quarteirões todos os dias, até o ponto onde os operários da metalúrgica Souza e Filhos faziam sua pausa para o almoço. O que Ana não sabia enquanto caminhava sob a chuva que castigava a cidade era que aquele dia aparentemente comum seria o divisor de águas em sua existência, que em algum lugar, naquela mesma cidade, um homem chamado Ricardo Mendonça estava prestes a ter um problema com seu carro importado, justamente na rua onde ela vendia suas marmitas, e que o destino, esse arquiteto imprevisível, havia desenhado um encontro que mudaria tudo. Ricardo Mendonça bateu no volante do Audi A7, preto com uma frustração contida, típica de quem não está acostumado a lidar com contratempos. O carro que nunca apresentara problemas escolhera aquele temporal para simplesmente parar, como um animal teimoso que se recusa a seguir caminho. Não acredito, murmurou afrouxando a gravata italiana, que parecia subitamente apertada demais. A reunião com os investidores do novo restaurante começaria em menos de 1 hora, e ele estava parado em uma rua desconhecida, cercado por galpões industriais e pequenos comércios. Aos 38 anos, Ricardo era o tipo de homem que transitava com a mesma desenvoltura entre reuniões corporativas e cozinhas profissionais. Herdeiro da rede de restaurantes Mendonça Gastronomia, havia transformado o negócio familiar em uma potência culinária, com estabelecimentos que iam desde bistrôs despretensiosos até restaurantes estrelados. Puxou o celular para chamar o guincho, mas a bateria, em conspiração com o carro, mostrava apenas 2% de carga. Quando a tela escureceu completamente, Ricardo riu sem humor. Parecia que o universo estava determinado a tirá-lo de sua zona de conforto naquele dia. Saiu do carro, protegendo-se precariamente com o paletó erguido sobre a cabeça.
A chuva não dava trégua, e em segundos sua camisa branca impecável grudou no corpo, transparente. Foi então que avistou do outro lado da rua uma pequena tenda improvisada, onde uma mulher organizava o que pareciam ser marmitas em uma mesa dobrável. Ana arrumava as marmitas com a precisão de quem organiza joias raras, quando notou a figura imponente atravessando a rua em sua direção. Mesmo encharcado e claramente deslocado naquele ambiente, o homem mantinha uma postura que denunciava sua origem. Costas retas, queixo levemente erguido, passos firmes apesar dos sapatos, que certamente custavam mais que seu aluguel mensal. "Bom dia", ele disse, com uma voz que combinava estranhamente com o ronco das máquinas da metalúrgica ao fundo. "Você saberia me dizer onde posso encontrar um telefone? Meu carro quebrou e o celular descarregou." Ana o observou por um momento. Gotas de chuva escorriam pelo rosto anguloso, e os olhos, de um castanho profundo que lembrava o café que ela preparava ao amanhecer, pareciam cansados, mas ainda assim atentos. "Pode usar o meu", ofereceu, estendendo o aparelho simples com a tela rachada. "Não é nada sofisticado, mas funciona." Ricardo aceitou o telefone com um aceno de agradecimento, fazendo uma ligação rápida. Enquanto falava com o guincho, seu olhar vagou pelas marmitas organizadas na mesa, o aroma provocando uma reação involuntária em seu estômago, que roncou audível. "Vai demorar 1 hora", disse, devolvendo o celular após encerrar a ligação. Seus olhos agora fixos nas marmitas. "Isso parece incrível." Ana sentiu uma pontada de orgulho misturada com desconfiança. Era óbvio que aquele homem nunca havia comido uma refeição de rua em toda a sua vida. "R$ 8, respondeu simplesmente. Para sua surpresa, Ricardo retirou a carteira do bolso interno do paletó molhado e estendeu uma nota de 50. "Não tenho troco", alertou Ana. "Não se preocupe com o troco", disse ele, pegando uma das marmitas e abrindo-a ali mesmo, sob a pequena proteção da tenda. O primeiro garfada foi por educação, a segunda por curiosidade, a terceira por puro prazer. O arroz perfeitamente soltinho, o feijão com aquele toque de louro que remetia a lembranças de infância, a carne suculenta temperada com ervas frescas. Era comida simples, sem pretensões, mas havia algo ali que faltava em muitos dos pratos sofisticados que provava regularmente. Alma. "Isso é..." Ricardo pausou, buscando a palavra certa. "Excepcional." Ana ergueu as sobrancelhas, desconfiada do elogio fácil. "É só comida caseira, senhor." "Ricardo", corrigiu ele. "Meu nome é Ricardo Mendonça." O sobrenome causou um leve tremor nas mãos de Ana. Mesmo alguém desconectado do mundo gastronômico conhecia os restaurantes Mendonça, que se espalhavam pela cidade como símbolos de status e bom gosto. "Ana Cristina Santos", respondeu automaticamente, ainda processando a informação. Ricardo observou Ana com crescente interesse. Havia algo naquela mulher que destoava do cenário. A postura disciplinada, a organização meticulosa das marmitas, o cuidado com cada detalhe. Não era apenas uma pessoa vendendo comida na rua. Era alguém com evidente conhecimento técnico e paixão pelo que fazia. "Ana Cristina", repetiu, como se provasse o nome assim como provara a comida. "O que a trouxe para cá?" "Para fazer isso." A pergunta, embora simples, carregava o peso de mundos que raramente se encontravam. O universo dos Mendonças, com seus restaurantes premiados e clientela exclusiva, e o mundo de Ana, com suas marmitas de R$ 8 e a luta diária pela sobrevivência. A chuva continuava a cair, criando uma cortina líquida que parecia separar aquela tenda improvisada do resto da cidade, como se, por alguns momentos, existisse apenas aquele pequeno espaço onde duas realidades distintas colidiam, e onde algo novo, ainda indefinível, começava a tomar forma. A cozinha do apartamento de Ana parecia minúscula com a presença de Ricardo. Ele havia insistido em conhecer o local onde ela preparava as marmitas 1 semana após o encontro na chuva. Naqueles 7 dias, Ricardo retornara 3 vezes ao ponto de venda, cada visita marcada por conversas que se alongavam muito depois que a última marmita era vendida. "Então é aqui que a mágica acontece", comentou.
analisando o pequeno espaço com olhos treinados para avaliar cozinhas profissionais. Ana sentiu o rosto esquentar com uma mistura de orgulho e embaraço. O fogão de 4 bocas, comprado em uma promoção, nada tinha de especial. A geladeira, com seu zumbido constante, era antiga. O que havia de extraordinário ali eram as facas perfeitamente afiadas, cuidadosamente alinhadas sobre um pano de prato limpo, e os potes de temperos etiquetados com uma caligrafia meticulosa. Não é nada comparado às cozinhas que você está acostumado, disse ela, servindo café em canecas com estampas desbotadas. Ricardo provou o café, surpreendendo-se novamente com a qualidade que Ana conseguia extrair de ingredientes simples. Às vezes, as melhores refeições vêm das cozinhas mais humildes, respondeu, os olhos fixos nos dela. O que importa são as mãos que preparam. O comentário despertou em Ana uma memória que guardava como um tesouro precioso. 15 anos antes, Ana observava atentamente as mãos da mãe que dançavam sobre a tábua de madeira gasta, picando legumes com a precisão de uma cirurgiã. Mãe, por que a comida da senhora é melhor que a da tia Célia? Ela tem aquela cozinha enorme, cheia de coisas caras, perguntou Ana, então com 17 anos. Dona Teresa sorriu sem interromper o ritmo do corte. Porque a comida não sabe o preço do fogão onde é feita, minha filha. Ela só sente o amor das mãos que a preparam. Ana franziu o senho, não completamente convencida. Mas no restaurante onde a senhora trabalha, tem todos aqueles equipamentos modernos, e ainda assim os clientes sempre pedem os pratos que eu faço, não os do chefe formado na França, completou Teresa com um sorriso discreto. Sabe por quê? Porque ele aprendeu técnicas em livros e eu aprendi sabores com a vida. Ana, a voz de Ricardo a trouxe de volta ao presente. Você parecia longe. Desculpe. Ela sacudiu levemente a cabeça. Estava lembrando da minha mãe. Ela era cozinheira em um restaurante italiano no centro. Tudo o que sei sobre comida aprendi com ela. Era. Ricardo captou o tempo verbal. Ela faleceu há 5 anos. Câncer. Ana respondeu com a simplicidade de quem já havia feito as pazes com a dor, embora a saudade permanecesse intacta. Ricardo assentiu em silêncio, respeitando o momento. Depois de alguns segundos, perguntou: E seu pai? Nunca o conheci. Saiu de casa quando minha mãe estava grávida. O silêncio que se seguiu foi confortável, como se ambos compreendessem que as ausências também moldavam quem eles eram. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, Ricardo compartilhou, girando a caneca de café entre as mãos. Ataque cardíaco, durante uma inspeção em um dos restaurantes. 1 minuto estava discutindo com o chefe sobre o ponto da carne, no outro, deixou a frase no ar, o final conhecido por ambos. Ana observou Ricardo com novos olhos. Por trás do terno impecável e do sobrenome famoso, havia também perdas, cicatrizes invisíveis que o tornavam subitamente mais humano. Foi você quem assumiu os negócios da família? Perguntou. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. Eu e meu irmão, Gabriel. Ele cuida da parte administrativa, eu da criativa, novos restaurantes, cardápios, contratações. Somos opostos em quase tudo, mas funcionamos bem juntos, profissionalmente pelo menos. O tom da última frase sugeria camadas de complexidade na relação fraternal que Ana ainda não conseguia decifrar. E sua mãe? Clara Mendonça, a matriarca, respondeu com uma mistura de admiração e exasperação. Depois que meu pai morreu, assumiu a presidência do grupo por 6 anos, até me considerar maduro o suficiente para o cargo. Agora ela viaja pelo mundo, coleciona amantes jovens e só aparece para criticar nossas decisões em reuniões de família. Ana não conseguiu conter uma risada que Ricardo acompanhou. Era estranho como, em tão pouco tempo, conseguiam compartilhar histórias que raramente dividiam com outros. O celular de Ricardo tocou, quebrando o momento. Ele atendeu, sua expressão suavizando-se visivelmente ao ouvir a voz do outro lado. Oi, princesa. Sim, papai vai chegar para o jantar. Também sinto sua falta. Te amo mais. Desligou com um sorriso diferente de todos que Ana havia visto em seu rosto até então, puro, genuíno,
sem qualquer traço da sofisticação calculada que normalmente exibia. Minha filha, Luísa, explicou. 7 anos, a melhor parte de mim. Ana assentiu, sentindo uma pontada inesperada. Não sabia que Ricardo era pai, o que inevitavelmente levantava a questão sobre a mãe da criança. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo acrescentou: sou divorciado há 3 anos. Minha ex-esposa, Camila, é arquiteta. Temos guarda compartilhada de Luísa. A informação, oferecida sem que ela precisasse perguntar, criou uma nova camada de intimidade entre eles. Ana percebeu que estavam, cada um à sua maneira, compartilhando não apenas histórias, mas também vulnerabilidades, algo raro para ambos. Ana, eu vim aqui hoje com um propósito específico, Ricardo finalmente disse, colocando a caneca sobre a mesa. Quero que você prepare um jantar na minha casa no próximo sábado. Estou recebendo alguns amigos e depois de provar sua comida não consigo pensar em ninguém melhor para isso. Ana sentiu o coração acelerar. Eu nunca fiz algo assim antes. Só marmitas e... R$ 200 pela noite, mais o custo dos ingredientes, interrompeu Ricardo. E se você não se sentir confortável, pode dizer não, sem ressentimentos. Ana olhou ao redor, para seu pequeno apartamento, para as contas sobre a mesa, para as mãos que trabalhavam incansavelmente todos os dias. R$ 200 equivaliam a vender 25 marmitas, o trabalho de um dia inteiro. Posso pensar até amanhã? Perguntou, tentando disfarçar a mistura de entusiasmo e apreensão. Ricardo sorriu, levantando-se para sair. Claro, mas algo me diz que você já decidiu. Quando a porta se fechou após sua saída, Ana permaneceu parada no meio da cozinha, sentindo que acabara de plantar uma semente cujo fruto ainda não conseguia imaginar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo além da preocupação constante com o amanhã. Esperança. O condomínio onde Ricardo morava parecia saído de uma revista de arquitetura. Portões altos, segurança discreta mas onipresente e jardins impecavelmente mantidos que pareciam zombar da pequena samambaia murcha que Ana lutava para manter viva em seu apartamento. Com as mãos trêmulas, ela tocou a campainha da casa número 17, uma construção moderna de linhas retas e grandes janelas que revelavam um interior elegantemente decorado. Carregava 2 bolsas pesadas com ingredientes cuidadosamente selecionados no mercado municipal naquela manhã. Ricardo havia insistido em pagar por tudo antecipadamente, transferindo uma quantia generosa que permitiu a Ana escolher produtos de qualidade superior ao que normalmente usava em suas marmitas. A porta foi aberta não por Ricardo, mas por uma menina de cabelos castanhos cacheados e olhos vivos que a examinou com curiosidade infantil. Você é a moça que faz comida gostosa? Meu pai disse que você cozinha melhor que no restaurante dele, declarou com a franqueza absoluta que só as crianças possuem. Ana não conseguiu conter um sorriso. Você deve ser Luísa. Eu sou Ana. Luísa. O que conversamos sobre abrir a porta sem verificar quem é? A voz de Ricardo soou atrás da menina, que revirou os olhos, com exagerada dramaticidade. Mas eu sabia que era ela, pai. Você ficou falando dela o dia todo. Ana ergueu uma sobrancelha, divertindo-se com o rubor súbito que coloriu o rosto geralmente composto de Ricardo. Ele vestia jeans e uma camisa azul clara, dobrada nos punhos. Uma versão mais relaxada do executivo que conhecera sob a chuva. Bem-vinda, disse ele, recuperando-se rapidamente do comentário da filha. Deixe-me ajudá-la com essas bolsas. A cozinha da casa de Ricardo era o sonho de qualquer chefe. Ampla, com eletrodomésticos de última geração, bancadas de mármore e uma ilha central que poderia facilmente acomodar 6 pessoas trabalhando simultaneamente. Ana sentiu um misto de intimidação e excitação ao contemplar o espaço onde prepararia o jantar. Uau! Foi tudo que conseguiu dizer. Ricardo observou sua reação com um sorriso discreto. Verdade seja dita, uso mais o micro-ondas que o fogão. É um desperdício, eu sei. Papai queima até água, informou Luísa, que havia seguido os 2 até a cozinha e agora se equilibrava em um banquinho para alcançar o balcão.
Uma vez ele tentou fazer panquecas e o alarme de incêndio tocou. Ricardo fingiu indignação, mas seus olhos brilhavam de afeição ao olhar para a filha. Acho que alguém precisa parar de contar os segredos do pai, brincou, fazendo cócegas na menina, que explodiu em gargalhadas. Ana sentiu uma pontada inesperada ao observar a interação. Havia uma leveza em Ricardo quando estava com a filha, uma versão dele que parecia mais autêntica, menos calibrada que o empresário sempre controlado. Quantas pessoas virão para o jantar? Perguntou, começando a desempacotar os ingredientes. 8, incluindo nós dois, respondeu Ricardo. Amigos próximos, na verdade. Nada formal. Ana assentiu, mentalmente adaptando as quantidades que havia planejado. E Luísa? Vai jantar mais cedo e depois a babá a levará para uma festa do pijama na casa da amiguinha. Não é, princesa? Luísa concordou entusiasticamente, embora parecesse mais interessada nos movimentos de Ana, que já começava a organizar os ingredientes com a precisão metódica que a caracterizava. Posso ajudar? Perguntou a menina. Ana trocou um olhar rápido com Ricardo, que assentiu discretamente. Claro, respondeu entregando à menina um avental infantil que trouxera especialmente para a ocasião. Um pequeno gesto que não passou despercebido por Ricardo. Você pode ser minha assistente oficial. Nas 2 horas seguintes, Ana comandou a cozinha com uma confiança que surpreendeu a si mesma. Com Luísa como ajudante entusiasmada, embora nem sempre eficiente, preparou um menu que mesclava técnicas aprendidas no curso de gastronomia com sabores que herdara da mãe. Entrada de caponata de berinjela com torradas artesanais, risoto de limão siciliano com camarões grelhados como prato principal, e para a sobremesa, petit gâteau com calda de frutas vermelhas. Ricardo observava de longe, ocasionalmente oferecendo uma taça de vinho ou respondendo a alguma pergunta sobre a localização de utensílios, mas principalmente absorvendo a transformação que ocorria em sua cozinha e em Ana. Havia nela uma segurança, uma autoridade natural que emergia quando estava entre panelas e ingredientes. Era como assistir alguém finalmente encontrar seu elemento, como um peixe devolvido ao oceano após tempo demais em terra firme. Quando a babá chegou para buscar Luísa, a menina relutou em sair. Mas eu quero provar o que a gente fez. Prometo guardar um pouco da sobremesa para você, garantiu Ana, agachando-se para ficar na altura dos olhos da criança. E talvez, se seu pai concordar, possamos cozinhar juntas outra vez. O rosto de Luísa iluminou-se e ela lançou um olhar suplicante ao pai. Podemos, pai? Por favor, por favor, por favor. Ricardo riu, rendendo-se facilmente. Veremos, disse, o que na linguagem dos pais geralmente significava sim. Após a saída de Luísa, um silêncio confortável instalou-se na cozinha. Ana continuou. Os preparativos finais, consciente do olhar de Ricardo que a seguia pela cozinha. Você é diferente quando cozinha, observou ele finalmente, apoiado no batente da porta. Mas livre. Ana pausou, a faca suspensa sobre uma erva doce. É como se eu estivesse em casa, mesmo quando não estou, admitiu. Faz sentido? Perfeito sentido. Ricardo aproximou-se, servindo mais vinho na taça de Ana. É como me sinto quando estou criando um novo conceito para um restaurante. Como se tudo mais desaparecesse e só existisse aquele momento. Seus olhares se encontraram, e por um instante, algo indefinível passou entre eles, um reconhecimento mútuo, talvez, de almas que compartilhavam a mesma paixão. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Os primeiros convidados, disse Ricardo, afastando-se relutantemente. Está pronta? Ana respirou fundo, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Pronta. O que Ana não esperava era que, entre os convidados próximos de Ricardo, estaria Gabriel Mendonça, seu irmão, acompanhado por uma mulher elegante, apresentada como Mariana Benedetti, irmã de Marcos Benedetti, o mais temido crítico gastronômico da cidade. À medida que a noite avançava e os pratos eram servidos com a admiração unânime dos convidados, Ana percebeu que estava sendo sutilmente avaliada, não apenas por sua comida,
mas por algo mais. Especialmente nos olhares calculistas de Gabriel, que alternava entre apreciar genuinamente cada garfada e estudá-la com um interesse que ia além da curiosidade casual. Então, Ana, disse Gabriel durante a sobremesa, o petit gâteau liberando seu interior derretido para deleite visual e gustativo dos presentes. Ricardo mencionou que você perdeu seu emprego na Rossi Cosméticos. Era cientista, correto? Ana engoliu em seco, sentindo o peso do olhar de todos os presentes. Analista de laboratório, corrigiu. Trabalhava no controle de qualidade. Fascinante, comentou Mariana, com um sorriso que não alcançava seus olhos castanhos. E agora vende-te marmitas? Que transição inusitada! O tom condescendente não passou despercebido por Ana, nem por Ricardo, que interveio suavemente. Ana é formada em Química e tem curso técnico em Gastronomia. A ciência está presente em ambas as áreas. Sem dúvida, concordou Gabriel, com um entusiasmo que parecia genuíno, embora calculado. Na verdade, Ana, estou curioso. Você já considerou aplicar seu conhecimento técnico em um ambiente gastronômico profissional? A pergunta pegou Ana de surpresa. Não realmente. Sempre vi a cozinha como uma paixão, não como carreira. Talvez seja a hora de reconsiderar, sugeriu Gabriel, trocando um olhar significativo com Ricardo. Especialmente quando se tem um talento natural como o seu. Enquanto recolhia os pratos vazios, Ana sentiu o peso das palavras de Gabriel e, mais ainda, o significado do olhar trocado entre os irmãos. Havia algo acontecendo, alguma conversa silenciosa da qual ela não participava, mas que, de alguma forma, parecia centralizá-la. Mais tarde, quando os convidados se foram e ela se preparava para sair, Ricardo a deteve na porta com um envelope. Seus honorários conforme combinado, disse ele. Embora, depois desta noite, eu deveria no mínimo dobrar o valor. Ana aceitou o envelope com um sorriso tímido. Obrigada. Foi divertido, na verdade. Ana, Ricardo hesitou, algo raro para um homem geralmente tão decidido. Meu irmão não estava apenas sendo educado. O chefe principal do Sabor da Casa, nosso restaurante nos Jardins, pediu demissão na semana passada. Estamos procurando alguém para substituí-lo. O coração de Ana acelerou. Ricardo, eu nunca trabalhei em um restaurante de verdade. Não tenho experiência, nem formação adequada. Tem algo muito mais valioso, interrompeu ele, os olhos fixos nos dela. Talento, intuição, paixão. O resto pode ser aprendido. A oferta pairou entre eles, tão inesperada quanto o encontro na chuva que os unira. Ana sentiu o peso da decisão que se apresentava. Permanecer na segurança relativa de sua rotina atual ou arriscar-se em um mundo desconhecido, onde seu passado humilde poderia ser tanto um diferencial quanto um obstáculo. Pense nisso, pediu Ricardo, sua mão tocando levemente o braço de Ana. Não precisa responder agora. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Ana, confundindo ainda mais seus pensamentos já turbilhados. Era apenas uma oferta de emprego ou havia algo mais nas entrelinhas? Vou pensar, prometeu, afastando-se para a noite, carregando consigo não apenas o envelope com o pagamento, mas também o peso de possibilidades que, até algumas semanas atrás, pareciam pertencer a um universo completamente diferente do seu. O restaurante Sabor da Casa ficava em uma rua arborizada do bairro Jardins, ocupando uma casa antiga reformada que mantinha o charme original em sua fachada, enquanto o interior havia sido completamente modernizado. Ana parou diante da entrada, tentando acalmar a respiração acelerada. Após 3 dias considerando a proposta de Ricardo, decidira ao menos conhecer o local antes de tomar uma decisão. Vestia o melhor que tinha, uma calça social preta e uma blusa branca simples que comprara para entrevistas de emprego. O cabelo castanho, normalmente preso em um coque prático, estava solto, caindo em ondas suaves até o meio das costas. Sentia-se como uma impostora, uma intrusa prestes a ser descoberta. Respirou fundo e empurrou a porta. O interior do restaurante era elegante sem ser ostensivo.
Mesas de madeira escura, com cadeiras estofadas em tons terrosos, iluminação suave que criava uma atmosfera acolhedora e quadros de paisagens rurais que complementavam a proposta de comida caseira sofisticada do estabelecimento. Posso ajudá-la? A hostess, uma jovem loira impecavelmente vestida, a abordou com um sorriso profissional. Ana Cristina Santos. Tenho um encontro com Ricardo Mendonça. O sorriso da recepcionista tornou-se instantaneamente mais genuíno. Ah, a Ana. Sr. Mendonça nos avisou que viria. Por favor, acompanhe-me. Em vez de levá-la para o salão principal, a jovem conduziu Ana por um corredor lateral até uma porta que dava acesso à cozinha. O contraste foi imediato, do ambiente tranquilo do restaurante para o caos controlado de uma cozinha profissional em pleno funcionamento. Cozinheiros moviam-se com precisão quase coreografada entre as estações, comandados por um homem alto de cerca de 40 anos, que gritava: pedidos em uma mistura de português e termos franceses. O cheiro de diversos ingredientes, sendo preparados simultaneamente, criava uma sinfonia olfativa que fez Ana sentir-se estranhamente em casa, apesar do ambiente desconhecido. Ana! A voz de Ricardo soou acima do ruído, e ela o localizou próximo a uma bancada, conversando com Gabriel. Ambos vestiam ternos, deslocados em meio às jaquetas brancas dos chefes, mas ainda assim exalando autoridade. Gabriel foi o primeiro a aproximar-se, estendendo a mão com um sorriso calculadamente cordial. Que bom que aceitou nosso convite, Ana. O jantar da semana passada ainda é tema de conversa entre nossos amigos. Ana apertou a mão oferecida, notando a diferença sutil entre os irmãos. Enquanto Ricardo emanava uma confiança natural e quase relaxada, Gabriel possuía uma intensidade controlada, como se cada gesto fosse medido para causar um efeito específico. Deixe-me apresentá-la ao Carlos Drummond, nosso chefe executivo que está cobrindo temporariamente a posição de chefe principal, continuou Gabriel, conduzindo-a até o homem que comandava a cozinha. Carlos pausou suas instruções para cumprimentá-la, seu aperto de mão firme e profissional. Havia curiosidade em seus olhos, mas também uma cautela que Ana reconheceu instantaneamente. Ele estava avaliando se ela representava uma ameaça à sua autoridade. Ana é a pessoa de quem falamos, explicou Ricardo. Aquela com o paladar extraordinário e técnica intuitiva. O chefe assentiu, seu rosto não revelando muito. Ricardo mencionou seus pratos. Impressionante para alguém sem experiência em restaurantes. O tom não era exatamente condescendente, mas continha um ceticismo profissional que Ana não poderia culpá-lo por ter. Nunca trabalhei em um restaurante, confirmou ela, decidindo ser completamente honesta. Mas cresci observando minha mãe, que era cozinheira, e fiz um curso técnico de gastronomia. Ainda tenho muito a aprender. A humildade sincera pareceu suavizar a expressão de Carlos. Todos temos, respondeu ele. Estamos nos preparando para o almoço agora. Gostaria de observar? O convite era um teste, Ana sabia. Uma chance de ver se ela se intimidaria com o ritmo e a pressão de uma cozinha profissional. Adoraria, respondeu com mais confiança do que sentia. As 2 horas seguintes foram uma verdadeira aula para Ana. Posicionada em um canto estratégico onde não atrapalhava o fluxo da cozinha, absorveu cada detalhe, como os cozinheiros se comunicavam com economia de palavras, o sistema de comandas, a sincronização quase militar entre as diferentes estações, a atenção meticulosa à apresentação dos pratos. Carlos, quando não estava coordenando sua equipe, ocasionalmente explicava algum procedimento específico a Ana, sua rigidez inicial gradualmente cedendo diante do interesse genuíno e das perguntas pertinentes que ela fazia. Quando o ritmo diminuiu após o pico do almoço, Ricardo e Gabriel reapareceram na cozinha. E então, perguntou Ricardo, o que achou? Ana hesitou, organizando seus pensamentos. É intenso e incrível, como uma dança perfeitamente ensaiada. Carlos sorriu pela primeira vez. Uma analogia precisa. Cada pessoa aqui é tanto solista quanto parte do conjunto. Ana, Gabriel interveio, gostaríamos de fazer uma proposta formal. Precisamos de um chefe principal, alguém que traga uma visão fresca,
mas que respeite a essência do sabor da casa. Eu não tenho experiência suficiente para... Não estamos oferecendo o cargo permanentemente, esclareceu Gabriel. Seria uma posição temporária, como teste. 3 meses, com supervisão de Carlos. Se funcionar, discutimos termos mais longos. Ana sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Ricardo, Gabriel, Carlos, e agora também alguns dos cozinheiros que acompanhavam a conversa discretamente. Qual seria o salário? Perguntou a parte prática de sua mente, lembrando-a de que, por mais tentadora que fosse a oportunidade, ainda havia contas a pagar. Gabriel mencionou uma cifra que fez Ana quase engasgar. Era quase 4 vezes o que ganhava vendendo marmitas, mesmo nos melhores dias. É uma proposta generosa, disse quando recuperou a voz. Mas tenho que ser honesta. Tenho medo de decepcionar vocês, de não estar à altura. Foi Ricardo quem respondeu, aproximando-se um passo. Ana, pessoas com seu talento geralmente não reconhecem o próprio valor. Você passou anos em um trabalho que não explorava sua verdadeira vocação. Estamos oferecendo uma chance de mudar. Isso. Havia uma sinceridade desarmante em suas palavras, uma crença genuína que Ana não estava acostumada a receber. Mesmo assim, uma voz persistente em sua mente questionava os motivos por trás da oferta. Por que eu? Perguntou finalmente. Há tantos chefes qualificados buscando oportunidades. Gabriel e Ricardo trocaram um olhar rápido antes de Gabriel responder. Porque sua comida tem algo que não se aprende em escolas de gastronomia, algo autêntico. E porque o sabor da casa precisa exatamente disso, autenticidade renovada, completou Ricardo. Além do mais, Carlos aqui aprovou sua contratação, e ele não é fácil de impressionar. O chefe executivo assentiu com um leve dar de ombros. Estou disposto a dar uma chance, se você estiver. Ana fechou os olhos por um momento, sentindo o cheiro da cozinha, o calor dos fogões, o ruído constante que, de alguma forma, parecia mais natural para ela do que o silêncio do laboratório onde trabalhara por anos. Era como se, depois de tanto tempo, estivesse finalmente retornando a um lugar que não sabia que era seu lar. Eu aceito, disse, abrindo os olhos para encontrar o sorriso amplo de Ricardo. Mas com uma condição. Se não funcionar, vocês me dizem honestamente. Não quero ser mantida por caridade ou por qualquer outro motivo. O olhar que lançou a Ricardo carregava uma pergunta implícita sobre a natureza de seu interesse nela. Profissional, pessoal ou uma mistura de ambos. Trato feito, respondeu Gabriel, estendendo a mão. Pode começar na próxima segunda? Ana assentiu, apertando a mão oferecida e sentindo que acabara de dar um salto no escuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, não estava com medo de cair. Depois que Gabriel e Carlos saíram para tratar de outros assuntos, Ricardo permaneceu, observando-a com uma expressão que Ana não conseguia decifrar completamente. O que foi? Perguntou ela. Estou apenas feliz por você ter aceitado, respondeu ele, mas curioso sobre o que quis dizer com qualquer outro motivo. Ana sustentou seu olhar. Ricardo, sei que mal nos conhecemos, mas não sou ingênua. Um empresário bem-sucedido encontra uma vendedora de marmitas na rua e, semanas depois, ela está sendo contratada para um de seus restaurantes premiados. Pessoas vão falar. Ricardo aproximou-se um passo, sua voz baixando para que apenas ela pudesse ouvir. E o que você acha que vão dizer? Que estou aqui porque existe algo entre nós, respondeu, sentindo o rosto esquentar. Ou porque você quer que exista. Para sua surpresa, Ricardo não negou imediatamente. Em vez disso, estudou seu rosto por alguns segundos antes de responder. Existe uma atração entre nós, Ana. Seria desonesto negar isso. Mas esta oportunidade não tem nada a ver com isso. Você está aqui pelo seu talento, não por qualquer outra razão. A franqueza da resposta a desarmou. Ana esperava negativas educadas ou flerte velado, não esta honestidade direta. Além disso, continuou ele, seria antiético da minha parte misturar as coisas agora que você é tecnicamente uma funcionária da empresa. Ana assentiu,
um misto de alívio e uma pontada inesperada de desapontamento percorrendo seu corpo. Entendo, e agradeço a honestidade. Ricardo sorriu, aquele sorriso que parecia transformar seus olhos em algo mais quente, mais acessível. Isso não significa que não possamos ser amigos. Você vai precisar de um aliado nos primeiros dias, e eu gostaria de ser esse aliado. Amigos, repetiu Ana, testando a palavra como se provasse um novo ingrediente. Acho que posso lidar com isso. O que ela não disse, o que não conseguia admitir nem para si mesma, era que a ideia de ser apenas amiga de Ricardo Mendonça já fazia seu coração bater em um ritmo diferente. Perigoso. Um ritmo que a lembrava que, sob a chefe determinada que acabara de aceitar um novo desafio profissional, ainda existia a mulher que carregava cicatrizes invisíveis de abandonos passados e sonhos adiados. E enquanto saía da cozinha ao lado de Ricardo, combinando detalhes práticos sobre seu início na próxima semana, Ana se perguntava silenciosamente se estava prestes a adicionar mais uma cicatriz à coleção ou, pela primeira vez, a curar algumas das antigas. No primeiro dia de Ana como chefe temporária do Sabor da Casa, a chuva caía suavemente sobre São Paulo, criando um tamborilar rítmico contra as janelas do restaurante. Ela chegou 2 horas antes do horário combinado, ansiosa e determinada a familiarizar-se com a cozinha, sem a pressão dos olhares da equipe completa. Para sua surpresa, Carlos Drummond já estava lá, organizando meticulosamente sua estação de trabalho. Pontualidade é uma virtude subestimada na gastronomia, comentou ele ao vê-la, sem levantar os olhos das facas que alinhava com precisão militar. Mas chegar antes do tempo demonstra respeito pelo ofício. Ana sorriu, reconhecendo o comentário como a aprovação velada que era. Queria conhecer melhor a cozinha antes de todos chegarem. Sábia. Decisão. Vamos trabalhar então. Nas 2 horas seguintes, Carlos conduziu Ana por um tour meticuloso da cozinha, explicando não apenas onde ficava cada utensílio e ingrediente, mas também a lógica por trás da organização, as particularidades de cada equipamento e, o mais importante, as idiosincrasias de cada membro da equipe que logo chegaria. Tiago, nosso sous-chefe, é brilhante com molhos, mas tem um temperamento explosivo. Laura, na confeitaria, é perfeccionista ao extremo. Dê a ela espaço e tempo, e o resultado sempre compensará. Renato, na grelha, precisa de instruções claras e diretas. Ana absorvia cada informação como uma esponja, ciente de que a dinâmica humana de uma cozinha profissional era tão importante quanto o domínio técnico. Quando a equipe começou a chegar, Ana percebeu que Carlos havia intencionalmente criado este momento privado, não apenas para prepará-la, mas também para enviar uma mensagem clara à equipe. A nova chefe contava com seu endosso pessoal. Mesmos. Assim, os olhares que recebeu variavam do abertamente curioso ao ceticamente avaliador. Tiago, o sous-chefe de quem Carlos havia falado, um homem de 30 e poucos anos com tatuagens cobrindo os antebraços, aproximou-se primeiro. Então você é a vendedora de marmitas que impressionou os Mendonça, disse ele sem rodeios. Não havia hostilidade em sua voz, apenas uma franqueza direta. Ana Cristina, ela se apresentou, estendendo a mão. E sim, vendia marmitas até semana passada. Tiago apertou sua mão com firmeza. Ouvi dizer que seu risoto é capaz de fazer pessoas chorarem. Ana riu, relaxando um pouco. Só se for de felicidade. Veremos, respondeu ele, mas havia um sorriso no canto de seus lábios. Esta cozinha viu chefes virem e irem. Os bons permanecem. Os excelentes são lembrados. A conversa foi interrompida pela chegada dos demais membros da equipe, cada um se apresentando brevemente antes de iniciar sua rotina de preparação. Ana observou atentamente como Carlos coordenava a reunião matinal discutindo o menu do dia, as reservas esperadas e quaisquer desafios específicos. Hoje, Ana observará e se familiarizará com nossa operação, explicou Carlos. A partir de amanhã, começará a assumir gradualmente as funções de chefe principal, sempre com minha supervisão. Espero de todos a mesma excelência e colaboração de sempre.
O profissionalismo com que a equipe recebeu o anúncio tranquilizou Ana. Não havia resistência aberta, apenas a expectativa natural quando uma nova liderança é introduzida. O dia transcorreu em um borrão de atividade intensa. Ana posicionou-se estrategicamente para observar sem interferir, ocasionalmente fazendo perguntas discretas e oferecendo ajuda pontual. Ao final do almoço, já havia identificado os pontos fortes e fracos da operação, áreas onde poderia contribuir imediatamente e outras onde precisaria desenvolver novas habilidades. Durante uma breve pausa entre o almoço e os preparativos para o jantar, Ana estava saboreando um café, quando sentiu uma presença ao seu lado. Gabriel Mendonça havia chegado discretamente e agora a observava com aquela intensidade calculada que parecia ser sua marca registrada. "Primeiro dia correndo bem?" perguntou ele, servindo-se de café. "Até agora, sim", respondeu Ana. "Você tem uma equipe talentosa." Gabriel assentiu, como se o elogio fosse esperado. "Construída cuidadosamente ao longo dos anos. O desafio não é apenas encontrar talento, mas mantê-lo. Chefes são artistas, e artistas podem ser voláteis." Havia algo na forma como ele pronunciou a última palavra que fez Ana se perguntar se estavam realmente falando sobre a equipe da cozinha ou se havia uma mensagem subliminar dirigida a ela. "Devo confessar que fiquei surpreso quando Ricardo a trouxe ao nosso radar", continuou Gabriel, estudando-a por cima da xícara de café. "Meu irmão tem um talento para descobrir diamantes brutos, mas geralmente no mundo corporativo, não vendendo comida na rua." Ana sustentou seu olhar, recusando-se a demonstrar desconforto. "Às vezes, os melhores encontros acontecem nos lugares mais inesperados." "Sem dúvida", concordou Gabriel, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Ricardo sempre teve uma queda pelo inesperado, especialmente depois do divórcio. A insinuação era clara demais para ser ignorada. "Senhor Mendonça..." "Gabriel, por favor." "Gabriel", corrigiu ela, mantendo a voz firme. "Aprecio a oportunidade que me foi dada, mas acho importante esclarecer que estou aqui pelo meu talento culinário, não por qualquer outro motivo." Gabriel ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. "Claro, não insinuei o contrário." "Insinuou sim", rebateu Ana, surpreendendo a si mesma com a coragem. "E embora entenda sua preocupação com o negócio familiar, garanto que minha relação com seu irmão é estritamente profissional." Mentira. Ana sabia que havia algo mais crescendo entre ela e Ricardo, mesmo que ambos tivessem silenciosamente concordado em não explorá-lo no momento. Gabriel a estudou por alguns segundos antes de sua expressão se abrir em um sorriso que, surpreendentemente, parecia genuíno. "Você tem fibra, Ana Cristina. Isso é bom. Precisamos de pessoas que não se intimidem facilmente nesta cozinha." O comentário a pegou desprevenida. Esperava mais provocações, não aprovação. "Ricardo mencionou que você viria hoje", acrescentou Gabriel, mudando de assunto. "Ele está em uma reunião com investidores, mas disse que passará mais tarde para ver como foi seu primeiro dia." Ana assentiu, tentando ignorar o calor que subiu ao seu rosto. "Será bom ter feedback dele também." Gabriel terminou seu café e colocou a xícara na pia. "Um conselho, de alguém que conhece este negócio há muito tempo. Cozinhas são como pequenos reinos. A lealdade da corte é conquistada não apenas por habilidade, mas por respeito. E respeito neste mundo vem da consistência, da honestidade e da capacidade de admitir quando não se sabe algo." Havia uma sabedoria genuína naquelas palavras que surpreendeu Ana. Por trás da fachada calculista e dos comentários provocativos, Gabriel revelava um conhecimento profundo do ambiente que ajudara a construir. "Obrigada", respondeu sinceramente. "Levarei isso em consideração." Gabriel assentiu e virou-se para sair, mas pausou na porta. "Ah, e Ana, Ricardo pode ser o visionário da família, aquele que todos adoram, mas sou eu quem mantém os negócios funcionando quando os sonhos dele ocasionalmente colidem com a realidade. Lembre-se disso." Com essas palavras enigmáticas ele saiu, deixando Ana com uma nova camada de complexidade para processar sobre a dinâmica entre os irmãos Mendonça.
O restante do dia transcorreu em um ritmo cada vez mais intenso à medida que a equipe se preparava para o jantar. Quando os primeiros pedidos começaram a chegar, Ana foi convidada por Carlos a assumir uma posição mais ativa, finalizando pratos e, ocasionalmente, sugerindo pequenos ajustes na apresentação. Foi durante esse frenesi controlado que Ricardo apareceu na porta da cozinha, observando silenciosamente por alguns minutos, antes que Ana o notasse. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu daquela maneira que parecia reservada exclusivamente para ela. Uma mistura de orgulho, admiração e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Parece que você encontrou seu lugar, comentou ele, quando finalmente conseguiram trocar algumas palavras entre os pedidos. Ana olhou ao redor, para a cozinha em plena atividade, para as mãos que agora se moviam com crescente confiança entre panelas e utensílios profissionais, tão diferentes das marmitas simples que preparava em seu pequeno apartamento. Ainda é cedo para dizer, respondeu com cautela. Mas sim, sinto que pertenço aqui de alguma forma. Encontrei Gabriel mais cedo, mencionou Ricardo, um leve franzir de sobrancelhas denunciando sua preocupação. Ele disse que vocês conversaram. Ana hesitou, decidindo não mencionar as insinuações de Gabriel sobre a natureza do interesse de Ricardo nela. Sim, brevemente, ele parece protetor do negócio familiar. Ricardo soltou uma risada curta. Esse é um jeito educado de dizer que ele pode ser um intrometido controlador. Desculpe se ele foi desconfortável. Nada que eu não pudesse lhe dar, garantiu Ana, vendo o alívio passar pelo rosto de Ricardo. Na verdade, ele me deu um conselho útil sobre como conquistar o respeito da equipe. Gabriel é complicado, admitiu Ricardo, baixando a voz. Mas ninguém conhece este negócio melhor que ele. Se passou pelo teste dele, o resto será mais fácil. Um chamado urgente da cozinha interrompeu a conversa. Ana precisava retornar ao trabalho e Ricardo tinha outros compromissos. Mas antes de se separarem, ele tocou levemente seu braço, o contato breve enviando aquela já familiar corrente elétrica pelo corpo dela. Janta comigo depois do expediente? Perguntou ele. Para celebrar seu primeiro dia, como amigos, acrescentou rapidamente. Ana hesitou, consciente dos olhares discretos da equipe. Não sei se seria apropriado. Em outro restaurante, garantiu Ricardo. Um lugar discreto onde você possa relaxar e me contar como foi realmente o dia, sem diplomacia. Havia algo tão genuinamente interessado em seu olhar que Ana não conseguiu recusar. Tudo bem, como amigos. Enquanto retornava à sua estação, Ana refletiu sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em questão de semanas. Da segurança precária de suas marmitas para a intensidade desafiadora de uma cozinha profissional. De uma existência solitária para uma rede crescente de relacionamentos complexos. E em algum lugar, entre as panelas e os olhares de Ricardo, entre a desconfiança de Gabriel e a orientação firme de Carlos, Ana começava a vislumbrar não apenas um novo emprego, mas uma nova versão de si mesma emergindo, mais confiante, mais disposta a arriscar, mais pronta para deixar as sombras do passado onde pertenciam, atrás dela. O que ela ainda não sabia era que algumas sombras têm o hábito de retornar quando menos se espera, e que antes que pudesse verdadeiramente abraçar esse novo capítulo, teria que confrontar segredos que permaneciam enterrados há muito tempo, tanto os seus quanto os dos Mendonça. 3 semanas haviam se passado desde que Ana assumira a posição de chefe principal no sabor da casa. O que começara como um teste nervoso havia se transformado em uma rotina que, embora ainda desafiadora, já carregava o conforto da familiaridade. A equipe, inicialmente cautelosa, agora a seguia com uma confiança crescente, especialmente após Ana implementar sutis modificações nos pratos clássicos do restaurante que haviam sido recebidas com entusiasmo pelos clientes regulares. O molho está diferente, comentou um cliente idoso que frequentava o estabelecimento há anos. Mas vivo. Pequenas vitórias como essa validavam a decisão de Ana de adicionar seu toque pessoal sem descaracterizar a identidade consolidada do restaurante. Carlos,
que inicialmente supervisionava cada movimento seu, agora aparecia apenas ocasionalmente na cozinha, um sinal silencioso de aprovação. Naquela tarde de quinta-feira, Ana estava imersa em seu novo ritual. Sentar-se sozinha no restaurante vazio após o almoço, com cadernos de receitas espalhados pela mesa, planejando os especiais do fim de semana. Era seu momento favorito do dia, quando o silêncio permitia que sua criatividade fluísse livremente. Estava tão absorta em suas anotações que não percebeu imediatamente a presença de Ricardo, parado na entrada do salão, observando-a com um sorriso discreto. "Interrompo?" perguntou ele quando finalmente seus olhares se encontraram. Ana sorriu, fechando instintivamente o caderno onde rabiscava ideias. Apenas planejando os especiais de sábado. Ricardo aproximou-se puxando uma cadeira. Vestia trajes mais casuais que o habitual. Jeans escuro e camisa azul com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados. Ana notou como ele parecia mais jovem, mais relaxado assim. "Alguma prévia que eu possa conhecer?" perguntou apontando para o caderno fechado. Ana hesitou brevemente antes de reabri-lo. Estava pensando em revisitar um prato que minha mãe costumava fazer. Linguado em crosta de ervas com molho de alcaparras e purê de batata doce com limão siciliano. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente intrigado. Não soa como algo típico do menu do Sabor da Casa. "É esse o problema", admitiu Ana. "Tenho tentado equilibrar respeito pela tradição do restaurante com minha própria voz culinária." "A tradição sem inovação é estagnação", respondeu Ricardo, inclinando-se para estudar os rabiscos no caderno. Seu perfume, uma mistura sutil de sândalo e alguma nota cítrica, invadiu o espaço de Ana, desconcentrando-a momentaneamente. "Conte-me mais sobre este prato." Ana respirou fundo, tentando focar novamente nas receitas. "É uma memória de infância. Mamãe fazia nos domingos especiais, quando conseguia comprar peixe fresco no mercado municipal. Ela dizia que era comida de restaurante chique, mas feita com o que tínhamos." Ricardo sorriu, tocado pela história. "E o que mudou da receita original para esta versão?" "A técnica, principalmente. Mamãe usava o que tinha à mão, às vezes apenas salsinha desidratada e pão amanhecido para a crosta. Eu refino com ervas frescas, panko, mas a essência é a mesma." "Quero experimentar", decidiu Ricardo impulsivamente. "Não como especial de sábado, não ainda. Apenas você e eu em uma degustação privada." Ana sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, haviam mantido um relacionamento estritamente profissional, interagindo principalmente em reuniões da equipe ou ocasionalmente em almoços rápidos para discutir o andamento do trabalho. A proposta de Ricardo sugeria algo mais pessoal, mais íntimo. "Não sei se seria apropriado", começou ela, repetindo o mesmo argumento que usara quando ele a convidara para jantar após seu primeiro dia. "No apartamento de teste", esclareceu Ricardo rapidamente. "É um espaço que mantemos acima do restaurante para desenvolvimento de receitas. Totalmente profissional, prometo." Ana relaxou um pouco, embora uma parte dela, uma parte que crescia a cada dia, sentisse uma pontada de desapontamento com a clarificação. "Tudo bem", concordou. "Quando?" "Amanhã à tarde, depois do almoço." Ana assentiu, voltando sua atenção ao caderno de receitas para disfarçar o rubor que sentia subir pelo pescoço. "Vou precisar comprar os ingredientes frescos pela manhã." "Use a conta do restaurante", disse Ricardo, levantando-se. "E Ana, traga mais dessas memórias culinárias suas. Estou começando a pensar que ali pode estar o verdadeiro tesouro que ainda não exploramos." Quando ele saiu, Ana permaneceu imóvel por alguns minutos, refletindo sobre suas palavras. Era estranho pensar que suas memórias de infância, momentos passados em uma cozinha minúscula em Teresópolis, observando sua mãe transformar ingredientes simples em pratos que aqueciam corpo e alma, poderiam ter valor em um ambiente sofisticado como o dos restaurantes Mendonça. Pensamentos profundos, a voz de Tiago, o sous-chefe, a trouxe de volta ao presente. Ele se aproximava com uma xícara de café, seus olhos refletindo curiosidade genuína. "Apenas navegando por memórias antigas",
respondeu Ana, fechando novamente o caderno. Tiago assentiu, sentando-se na cadeira recém-desocupada por Ricardo. Nas últimas semanas, haviam desenvolvido uma parceria eficiente na cozinha e uma amizade nascente fora dela. Vi Ricardo saindo, comentou casualmente. Ele tem aparecido bastante por aqui ultimamente. Ana manteve a expressão neutra, embora sentisse o olhar avaliador de Tiago. É natural que ele acompanhe de perto, considerando que fui uma aposta arriscada. Tiago tomou um gole de café, pensativo. É uma explicação. Não a única possível, mas uma explicação. O que quer dizer? Nada, respondeu ele com um sorriso enigmático. Apenas que trabalho aqui há 5 anos e nunca vi Ricardo tão presente no dia a dia de um restaurante quanto nas últimas semanas. Ana sentiu o rosto esquentar novamente. Tiago, não há nada. Hey, interrompeu ele, erguendo as mãos em gesto de rendição. Não estou julgando, na verdade acho interessante. Interessante? Repetiu Ana, não sabendo exatamente onde ele queria chegar. Ricardo sempre foi um bom patrão, explicou Tiago. Justo, visionário, exigente quando necessário. Mas distante, sabe? Como se existisse uma barreira invisível entre ele e o resto de nós, meros mortais. Ana não pôde evitar um sorriso com a descrição teatral. E desde que você chegou, ele parece mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mais conectado com o que acontece aqui. Tiago deu de ombros. Como disse, interessante. Antes que Ana pudesse responder, a equipe da noite começou a chegar, e logo ambos estavam imersos na preparação para o serviço do jantar. Mas as palavras de Tiago permaneceram com ela, adicionando mais uma camada de complexidade à sua relação já confusa com Ricardo. Na manhã seguinte, Ana acordou antes do alarme, uma mistura de ansiedade e excitação, tornando impossível permanecer na cama. Vestiu-se com cuidado especial, calças pretas de corte reto e uma blusa de seda simples, um presente de Márcia quando Ana conseguiu o emprego no restaurante. Profissional, mas não sem graça, havia dito a amiga, entregando a sacola. Você pode ser chefe e ainda se sentir bonita. Após passar no mercado municipal para selecionar pessoalmente cada ingrediente, Ana chegou ao restaurante carregando 2 sacolas cheias. Para sua surpresa, encontrou não apenas Ricardo esperando por ela no apartamento de teste, mas também Gabriel. Espero que não se importe, disse Ricardo, parecendo ligeiramente desconfortável. Gabriel estava de passagem e ficou curioso sobre nossa sessão de desenvolvimento. O termo técnico não enganou Ana. Pelo olhar de Gabriel, estava claro que ele suspeitava que a degustação privada era apenas uma desculpa para um encontro. E talvez, admitiu para si mesma, não estivesse completamente errado. De forma alguma, respondeu Ana com um profissionalismo calculado. Quanto mais feedback, melhor. O apartamento de teste era um espaço surpreendentemente acolhedor. Uma cozinha profissional impecável ocupava metade do ambiente, enquanto a outra metade abrigava uma pequena sala de jantar com uma mesa redonda de madeira escura e 4 cadeiras. Grandes janelas permitiam a entrada generosa de luz natural, e prateleiras nas paredes exibiam livros de culinária de diferentes partes do mundo. Um espaço inspirador, comentou Ana, começando a desempacotar os ingredientes. Foi ideia de Ricardo, informou Gabriel, sentando-se em um banquinho junto ao balcão que separava a cozinha da área de jantar. Ele insistiu que precisávamos de um lugar mais íntimo que a cozinha principal para a experimentação, um espaço onde erros seriam bem-vindos como parte do processo criativo. Havia um tom quase acusatório nas palavras de Gabriel, como se a criação daquele espaço representasse algum tipo de indulgência desnecessária. Ana começou a entender melhor a dinâmica entre os irmãos. Gabriel, pragmático e focado em resultados, Ricardo, visionário e movido por paixão. E funcionou? Perguntou ela, lavando as mãos e organizando os ingredientes em sequência de uso. Mais de 70% dos pratos assinatura de nossas casas foram desenvolvidos. Aqui, respondeu Ricardo, aproximando-se para observar os preparativos. Incluindo o famoso risoto de açafrão com lagosta do Península,
que Gabriel originalmente considerou pretensioso demais. Gabriel revirou os olhos, mas havia um sorriso relutante em seus lábios, e continuou achando. Mas os clientes adoram, então engoli meu orgulho. A interação entre os irmãos relaxou o ambiente, e Ana começou a preparar o prato com a concentração serena que a caracterizava na cozinha. Enquanto trabalhava, explicava cada etapa, cada escolha de ingrediente, ocasionalmente compartilhando fragmentos de memórias associadas. Mamãe usava uma técnica interessante para testar o ponto do peixe, contou enquanto verificava o linguado no forno. Ela pressionava levemente com o dedo e dizia que a textura ideal deveria ser como o lóbulo da orelha, firme, mas com uma suave cedência. Ricardo e Gabriel observavam com interesse genuíno, ocasionalmente fazendo perguntas sobre técnicas específicas ou substituições de ingredientes. A presença de Gabriel, que inicialmente parecera uma intrusão, acabou enriquecendo a conversa com perspectivas práticas sobre custos, logística e adaptabilidade para um volume maior de serviço. Quando finalmente Ana apresentou os pratos finalizados, o linguado dourado perfeitamente cozido, a crosta de ervas frescas contrastando com o purê de batata doce cremoso e o molho de alcaparras brilhante, um silêncio reverente caiu sobre o pequeno apartamento. Antes de provarmos, disse Gabriel, surpreendendo tanto Ana quanto Ricardo, gostaria de propor um brinde. Serviu 3 taças do vinho branco que haviam aberto para acompanhar o peixe e ergueu a sua. A memória de Teresa Santos, que, sem saber, plantou as sementes do que estamos prestes a experimentar. O gesto inesperado emocionou Ana profundamente. Aquele reconhecimento da influência de sua mãe, vindo justamente de Gabriel, tocou-a de uma forma que não esperava. Obrigada, murmurou, erguendo sua taça. O primeiro garfo foi levado à boca em silêncio. Ana observou ansiosamente as expressões dos irmãos Mendonça, buscando sinais de aprovação ou crítica. Isso é, começou Ricardo, pausando para encontrar as palavras certas. Excepcional, completou Gabriel, uma rara expressão de surpresa genuína em seu rosto geralmente composto. Há uma memória afetiva neste prato que transcende a técnica. Exatamente, exclamou Ricardo, olhando para o irmão com uma súbita cumplicidade que falava de infâncias compartilhadas e refeições em família. É como se pudéssemos provar as histórias por trás da receita. Ana sentiu um calor de orgulho se espalhar por seu peito. Era isso que mamãe sempre dizia. A comida deve contar histórias, não apenas alimentar estômagos. Ana, disse Ricardo, seu olhar intenso encontrando o dela. Este é o tipo de experiência que diferencia um restaurante bom de um restaurante inesquecível. O tipo de comida que faz as pessoas voltarem não apenas pelo sabor, mas pela conexão emocional. Gabriel surpreendentemente concordou. Estamos há anos tentando definir o que seria a próxima evolução do sabor da casa. Talvez esteja aqui. Pratos clássicos reimaginados através da lente de memórias afetivas. Receitas da memória, sugeriu Ricardo, o entusiasmo evidente em sua voz. Poderia ser uma seção especial do menu inicialmente, evoluindo gradualmente para uma reformulação completa do conceito. Ana observava a troca entre os irmãos com crescente assombro. O que começara como uma simples degustação estava rapidamente se transformando em algo muito maior. Vocês não acham que estão exagerando um pouco? Perguntou cautelosamente. É apenas um prato inspirado em uma receita de família. Não, Ana, respondeu Gabriel, com uma seriedade que não deixava dúvidas sobre sua sinceridade. É uma direção, uma possibilidade que estávamos procurando sem saber. Pense em suas outras memórias culinárias, incentivou Ricardo. Pratos que sua mãe preparava, sabores da sua infância, que poderiam ser reinterpretados com sua técnica atual. Ana sentiu-se subitamente sobrecarregada com a expectativa que se formava. Eu tenho algumas ideias, mas preciso de tempo para desenvolvê-las adequadamente. Tempo você terá, garantiu Gabriel, surpreendendo-a novamente. Proponho estender seu período de teste por mais 3 meses, com autonomia para desenvolver esse novo conceito. Ricardo sorriu abertamente, claramente satisfeito com a evolução inesperada.
Parece que você acaba de encontrar sua voz no sabor da casa, Ana. Enquanto terminavam a refeição, discutindo animadamente possibilidades e próximos passos, Ana sentiu uma estranha mistura de emoções. Alegria pelo reconhecimento de seu talento, orgulho por honrar o legado culinário de sua mãe, mas também uma apreensão crescente com a pressão das novas expectativas. E em algum lugar, por baixo de tudo isso, havia aquela tensão persistente entre ela e Ricardo, algo que nem a presença de Gabriel conseguia completamente dissipar. Seus olhares continuavam a se encontrar por segundos mais longos que o necessário, e cada vez que seus braços acidentalmente se tocavam enquanto gesticulavam animadamente sobre o futuro do restaurante, aquela familiar corrente elétrica percorria o corpo de Ana. Quando finalmente se despediram no final da tarde, Gabriel foi o primeiro a sair, alegando outro compromisso. No breve momento em que ficaram sozinhos, Ricardo tocou levemente o braço de Ana. "Obrigado por compartilhar isso hoje", disse ele, sua voz mais suave que o habitual. Não apenas o prato, mas a história por trás dele. Sua história. Ana assentiu, repentinamente consciente da proximidade entre eles no pequeno apartamento agora silencioso. "Nunca imaginei que minhas lembranças pudessem ter tanto valor." "Elas têm", garantiu Ricardo, seus olhos fixos nos dela. "Mais do que você imagina." Por um momento, Ana teve certeza absoluta de que ele ia beijá-la. Havia aquela tensão, inconfundível no ar, aquela gravitação silenciosa entre dois corpos que se desejam. Ela conteve a respiração, dividida entre afastar-se e inclinar-se para mais perto. Mas o momento passou. Ricardo recuou suavemente, um sorriso enigmático em seus lábios. "Até amanhã, chefe Santos." "Até amanhã, senhor Mendonça", respondeu ela, tentando igualar seu tom levemente provocativo. Quando a porta se fechou atrás dele, Ana permaneceu parada no meio do apartamento de teste, cercada pelos aromas residuais do prato que acabara de mudar o rumo de sua jornada profissional. E enquanto começava a limpar a cozinha, não conseguia deixar de pensar que talvez não fossem apenas as receitas que estavam emergindo da memória, mas também sentimentos há muito adormecidos, tanto os dela quanto os de Ricardo. A nova direção do Sabor da Casa tomou forma rapidamente nas semanas seguintes. A seção Receitas da Memória foi incorporada ao menu com 3 pratos iniciais: o linguado que havia impressionado os irmãos, Mendonça, uma releitura sofisticada do cozido de domingo que Teresa Santos preparava quando conseguia juntar dinheiro suficiente para comprar carne, e uma sobremesa de banana caramelizada com farofa doce e sorvete de canela, que havia sido a sobremesa favorita de Ana na infância. A resposta dos clientes foi imediata e entusiástica. Críticas favoráveis começaram a aparecer em blogs gastronômicos, e logo o restaurante, que já era bem frequentado, passou a ter listas de espera para reservas nos fins de semana. "Incrível como a memória é universal", comentou Tiago em uma tarde tranquila, enquanto ele e Ana preparavam o mise en place para o jantar. Pessoas comendo pratos inspirados nas suas lembranças e, de alguma forma, encontrando suas próprias memórias neles. Ana sorriu, separando cuidadosamente as ervas que usaria naquela noite. "É como mamãe dizia, a comida não alimenta apenas o corpo, mas também a alma. Acho que todos temos essa fome de conexão com nossas próprias histórias." "Falando em histórias", disse Tiago baixando a voz, "você ouviu sobre o jantar de amanhã? Marcos Benedetti estará aqui." Ana sentiu um frio na barriga. Marcos Benedetti, o temido crítico gastronômico cuja irmã, Mariana, estivera naquele primeiro jantar na casa de Ricardo. Uma crítica negativa dele poderia destruir a reputação de um restaurante, enquanto seu selo de aprovação praticamente garantia sucesso. "Como sabe disso?", perguntou, tentando manter a voz calma. "Achei que ele sempre vinha." "Incógnito." "Geralmente sim", confirmou Tiago, "mas desta vez é diferente. Parece que Mariana o convenceu a vir oficialmente para um jantar privado. Gabriel está em pânico, reorganizando a escala para garantir que apenas os melhores estejam na cozinha amanhã." O estômago de Ana deu outra volta. "Então, Gabriel sabe?"
Todo mundo sabe, menos você, aparentemente. Tiago a estudou com curiosidade. Estranho que Ricardo não tenha mencionado... Ele está viajando, respondeu Ana automaticamente. Ricardo havia partido para Milão 3 dias antes, para uma feira internacional de gastronomia, e retornaria apenas na próxima semana. Provavelmente Gabriel não quis preocupá-lo durante a viagem. Ou talvez, pensou Ana com uma pontada de insegurança, não quisessem alertá-la com antecedência, temendo que o nervosismo comprometesse seu desempenho. Como se lesse seus pensamentos, Tiago acrescentou: não se preocupe, você está mais do que pronta para isso. Suas receitas da memória são exatamente o que Benedetti valoriza, autenticidade com técnica refinada. Ana assentiu, agradecida pelo voto de confiança, mas a ansiedade persistiu durante o resto do dia e a noite inteira, manifestando-se em sonhos inquietos, onde pratos saíam errados e Marcos Benedetti a expulsava da cozinha com palavras cortantes. Na manhã seguinte, chegou ao restaurante 2 horas antes do habitual, determinada a verificar pessoalmente cada ingrediente, cada detalhe da preparação. Para sua surpresa, encontrou Gabriel já lá, revisando meticulosamente a adega para selecionar os vinhos da noite. "Madrugando, chefe Santos?" perguntou ele, um raro sorriso brincando em seus lábios. "Ouvi sobre nosso convidado especial", respondeu Ana, pendurando o casaco no cabideiro próximo à entrada da cozinha. "Por que não me avisou antes?" Gabriel fechou o livro de registros da adega, estudando-a com aquela intensidade analítica que já não a intimidava como antes. "Porque conheço o suficiente de cozinha para saber que chefes performam melhor sob pressão imediata do que com dias de antecipação para se torturarem mentalmente." A explicação era surpreendentemente considerada, revelando uma compreensão da psicologia de cozinha que Ana não esperava de alguém tão voltado para os números e a administração. "Ricardo sabe?" perguntou, começando a organizar sua estação de trabalho com a precisão metódica que se tornara sua marca registrada. "Sim", respondeu Gabriel. Na verdade, a ideia do jantar privado foi dele. Ana parou. O que estava fazendo? Virando-se para encarar Gabriel. "Como assim?" Mariana mencionou que seu irmão estava intrigado com os rumores sobre a nova direção do Sabor da Casa. Ricardo viu uma oportunidade e organizou este jantar antes de viajar. "E não achou importante me avisar?" perguntou Ana, uma mistura de mágoa e irritação colorindo sua voz. Gabriel suspirou, aproximando-se para falar em um tom mais confidencial. "Olha, Ana, meu irmão às vezes tem essas ideias grandiosas. Ele acredita tão completamente no potencial das pessoas que esquece que nem todos compartilham sua confiança inabalável. Traduzindo, ele não me contou porque achou que eu entraria em pânico", concluiu Ana, voltando sua atenção para as facas que alinhava sobre a bancada. "Essencialmente sim", confirmou Gabriel. "Mas se serve de consolo, ele está absolutamente certo sobre você. Nunca o vi tão confiante em uma aposta." Ana absorveu as palavras em silêncio, uma mistura complexa de emoções borbulhando sob a superfície. Era difícil determinar o que a incomodava mais, não ter sido informada sobre um evento tão importante ou a confirmação de que Ricardo a via como uma aposta, um investimento profissional em que depositara sua confiança. "Quantas pessoas virão ao jantar?" perguntou finalmente, decidindo focar no que podia controlar. 6, incluindo Benedetti e Mariana. "E o menu?" "A sua escolha", respondeu Gabriel. "Embora eu sugira fortemente incluir suas receitas da memória, é o que ele veio experimentar, afinal." Ana assentiu, a mente já calculando possibilidades, ajustes, apresentações. "Vou precisar de Tiago e Laura, e quero fazer compras pessoalmente esta manhã. Já estão escalados, e um motorista estará à sua disposição para as compras", informou Gabriel, revelando que, apesar da aparente casualidade da conversa, já havia planejado cuidadosamente cada detalhe. "O que mais precisa?" Ana pensou por um momento. Liberdade total na cozinha hoje. Sem interferências, sem palpites. Se vou ser julgada por Benedetti, que seja pelo meu trabalho, não por um comitê. Para sua surpresa, Gabriel concordou sem hesitação.
Concedido. A cozinha é sua, chefe Santos. Havia um respeito genuíno em sua voz que Ana nunca havia detectado antes. Era como se, finalmente, ele a visse não como uma escolha impulsiva de Ricardo, mas como uma profissional por direito próprio. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade focada. Ana, Tiago e Laura trabalharam em sincronia, silenciosa, preparando cada elemento com precisão meticulosa. O menu que Ana havia decidido era uma celebração das receitas da memória, mas com uma nova inclusão, um prato que ela nunca havia compartilhado antes, nem mesmo com Ricardo. Às 7 da noite, quando os convidados começaram a chegar, a cozinha estava em perfeita ordem, cada elemento em seu lugar, cada detalhe verificado e reverificado. Ana observou discretamente, através da pequena janela da porta da cozinha, enquanto Gabriel recebia Marcos Benedetti, um homem de meia idade com óculos de armação grossa e uma expressão perpetuamente crítica, e sua irmã Mariana, cuja beleza elegante parecia ainda mais acentuada naquela noite. Eles chegaram, informou a Tiago e Laura, que imediatamente assumiram suas posições. Vamos começar. O menu iniciava com uma entrada leve, um ceviche de peixe branco marinado em leite de tigre com chips de banana verde. Uma releitura de um lanche que Ana e a mãe compartilhavam em raras visitas à praia. Seguia-se uma sopa cremosa de mandioca com costela desfiada e farofa de coentro, inspirada nas sopas reconfortantes que Teresa preparava nos dias frios. O prato principal era um magrete de pato com molho de jabuticaba e purê de batata doce com laranja. Uma combinação que representava a fusão entre as técnicas refinadas que Ana aprendera e os sabores que carregava na memória. Mas era a sobremesa que guardava o segredo mais íntimo. Um bolo de fubá cremoso com calda de café e sorvete de canela servido em xícaras de porcelana que Ana havia especialmente encomendado para a ocasião. Era a receita que sua mãe havia criado especialmente para o aniversário de 15 anos de Ana, a última celebração que tiveram juntas antes do diagnóstico de câncer. Cada prato foi recebido com murmúrios de aprovação dos convidados, embora Ana evitasse espiar as reações. Focava-se apenas na execução perfeita, na finalização impecável, no ritmo adequado entre os serviços. Quando finalmente o último prato da sobremesa deixou a cozinha, Ana permitiu-se um momento de alívio, encostando-se à bancada da cozinha e fechando os olhos brevemente. Perfeito, murmurou Tiago, apertando seu ombro em um gesto de apoio. Cada prato, cada detalhe. Perfeito. Laura concordou, seu habitual perfeccionismo dando lugar a um sorriso genuíno. Se Benedetti não se apaixonar por esta refeição, é porque não tem coração. Ana sorriu para ambos, profundamente grata pela equipe que havia se tornado quase uma família nos últimos meses. Obrigada, não teria conseguido sem vocês. Cerca de 20 minutos depois, quando os convidados já haviam terminado a sobremesa e estavam apreciando cafés e digestivos, Gabriel apareceu na porta da cozinha com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. Benedetti gostaria de conhecer a chefe responsável pelo jantar, informou ele. Ana sentiu o coração acelerar. Era comum que críticos solicitassem a presença do chefe após uma refeição, mas isso raramente indicava o teor da crítica, que viria a público posteriormente. Após verificar rapidamente sua aparência, o uniforme de chefe ainda imaculado, o cabelo firmemente preso no coque profissional, Ana seguiu Gabriel até o salão privativo, onde o jantar havia sido servido. Marcos Benedetti ergueu-se quando ela entrou, um gesto de respeito que não passou despercebido. Chefe Santos, cumprimentou ele estendendo a mão. Um prazer finalmente conhecê-la. O prazer é meu, Sr. Benedetti, respondeu Ana, apertando a mão oferecida com firmeza profissional. Espero que tenha apreciado o jantar. O crítico indicou a cadeira vazia ao seu lado, convidando-a a sentar-se. Gostaria de fazer algumas perguntas, se não se importa. Ana assentiu, tomando o assento oferecido, consciente dos olhares de todos os presentes, especialmente o de Mariana, que a estudava com uma expressão insondável.
Fale-me sobre o bolo de fubá, pediu Benedetti, surpreendendo-a ao começar pela sobremesa. Há algo especial nele além do óbvio. Ana hesitou, não esperando que justamente este prato, o mais pessoal do menu, fosse o primeiro a ser questionado. É uma receita da minha mãe, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela o fez, pela primeira vez, para meu aniversário de 15 anos. Era uma época difícil financeiramente, mas ela queria algo especial, então criou este bolo com o que tínhamos em casa. Benedetti assentiu, seus olhos intensos por trás dos óculos. As xícaras de porcelana foram uma escolha interessante para o serviço. Minha mãe serviu o bolo original em xícaras de café, explicou Ana. Não tínhamos pratos de sobremesa suficientes para todos os convidados, então ela improvisou, transformando a necessidade em charme. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios do crítico. É essa autenticidade que torna seu trabalho notável, chefe Santos. Cada prato que serviu esta noite conta uma história, não uma história fabricada para impressionar, mas uma narrativa genuína, vivida. Ana sentiu um calor de orgulho se espalhar pelo peito. Obrigada. É exatamente o que tento fazer. Sua trajetória é incomum, comentou Mariana, entrando na conversa. Da Rossi Cosméticos para marmitas na rua, e agora chefe de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Uma evolução surpreendente. Havia algo no tom de Mariana que fez Ana sentir-se subitamente exposta, como se sua história estivesse sendo questionada, não celebrada. A vida raramente segue trajetórias previsíveis, respondeu calmamente. Mas a paixão pela comida sempre esteve comigo, mesmo quando trabalhava em outra área. E seu relacionamento com Ricardo Mendonça certamente não prejudicou essa evolução, não é? Acrescentou Mariana, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Gabriel pigarreou claramente desconfortável, enquanto Benedetti observava a interação com interesse analítico. Meu relacionamento com Ricardo Mendonça é estritamente profissional, respondeu Ana, mantendo a compostura apesar do coração acelerado. Fui contratada por meu talento culinário, e é por ele que espero ser julgada. Benedetti interveio, aparentemente satisfeito com a resposta. E é por ele que será julgada, chefe Santos. A comida fala por si mesma, e a sua conta uma história convincente de talento genuíno e visão autêntica. Mariana recuou, levando a taça de vinho aos lábios com um movimento elegante que não escondia completamente sua frustração. O restante da conversa fluiu mais facilmente, com Benedetti, fazendo perguntas específicas sobre técnicas e ingredientes, e os outros convidados ocasionalmente participando com comentários apreciativos. Quando finalmente Ana retornou à cozinha, quase 1 hora havia se passado. E então? Perguntou Tiago ansiosamente. Qual o veredito? Ana hesitou, não querendo parecer presunçosa. Acho que foi bem. Ele pareceu genuinamente impressionado. Impressionado é um eufemismo, disse Gabriel, que havia entrado na cozinha logo atrás dela. Benedetti acabou de me informar que considera sua comida o que há de melhor na gastronomia atual. Técnica apurada combinada com paixão genuína e história pessoal. A cozinha explodiu em comemoração silenciosa. Abraços, tapas nas costas, sorrisos amplos. Era o tipo de reconhecimento que poucos chefes recebiam, especialmente de um crítico tão notoriamente exigente. Mais tarde, quando a adrenalina havia cedido e a cozinha estava limpa e organizada para o dia seguinte, Ana sentou-se sozinha no restaurante vazio, permitindo-se finalmente processar tudo o que havia acontecido. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Acabei de falar com Gabriel. Parabéns pelo triunfo com Benedetti. Nunca duvidei. Conversamos quando eu voltar. Ricardo. Ana sorriu para o telefone, sentindo aquela já familiar onda de calor que o nome de Ricardo provocava. Era estranho como ele havia se tornado uma presença tão constante em seus pensamentos, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Estava prestes a responder, quando outra mensagem chegou, desta vez de um número desconhecido. Impressionante performance esta noite, Ana Cristina. Suas receitas da memória são realmente comoventes.
Pergunto-me, porém, se Ricardo sabe de todas as suas memórias, ou apenas daquelas que você escolhe compartilhar. Mariana. O sangue de Ana gelou nas veias. A mensagem era vagamente ameaçadora, insinuando que Mariana sabia algo sobre seu passado que poderia comprometê-la. Mas o quê? Ana havia sido completamente honesta. Sobre sua vida, a infância humilde em Teresópolis, a luta diária após a morte da mãe, os trabalhos para pagar as contas, qual segredo Mariana poderia conhecer? Ana guardou o celular sem responder à mensagem provocativa. Não permitiria que insinuações vazias estragassem o reconhecimento que havia conquistado tão arduamente. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Existiria algo em seu passado, alguma conexão com os Mendonça que desconhecia? Decidiu não responder. Guardou o celular e fechou o restaurante, determinada a não deixar que insinuações vazias estragassem sua vitória. No caminho para casa, pensou em ligar para Ricardo, mas hesitou. Essa nova vida ainda parecia um sonho frágil que poderia desmoronar a qualquer instante. O sucesso da noite com Benedetti transformou o sabor da casa no restaurante mais comentado da cidade. A crítica publicada foi elogiosa além das expectativas. Ana Cristina Santos transforma memórias em alta gastronomia sem perder a autenticidade, que faz da comida uma experiência emocional, não apenas sensorial. Sua cozinha representa o que há de melhor na gastronomia, técnica apurada e paixão genuína pela comida. Reservas dispararam, e Ana tornou-se subitamente uma celebridade no mundo gastronômico. Gabriel, reconhecendo o potencial comercial, expandiu o conceito Receitas da Memória para um menu degustação completo. Ricardo retornou de Milão radiante, trazendo presentes para todos da equipe. Para Ana, um conjunto de facas artesanais italianas. São lindas, disse ela, emocionada com o gesto. Especiais como a chefe que as usará, respondeu ele, seus olhos comunicando mais que suas palavras. Aquela noite, após o serviço, Ricardo convidou Ana para celebrar em um pequeno bar jazz. Entre música suave e iluminação íntima, a barreira profissional que mantinham começou a desmoronar. Estou orgulhoso de você, confessou Ricardo, não apenas pelo sucesso, mas por ter permanecido fiel a si mesma. Ainda não acredito que estou aqui, admitiu Ana. Às vezes espero acordar de volta ao meu apartamento, preparando marmitas às 5 da manhã. Ricardo cobriu sua mão com a dele. Isso não é um sonho, Ana. Você conquistou seu lugar. O toque prolongou-se, despertando sensações que ambos vinham reprimindo. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais como negar a atração mútua. Ricardo, isso é complicado? Completou ele. Sim, você trabalha para a empresa da minha família, mas cada vez fica mais difícil fingir que somos apenas colegas. Ana retirou suavemente a mão. Não posso arriscar tudo que construí. As pessoas já suspeitam. Mariana fez insinuações na noite com Benedetti. A menção de Mariana provocou uma sombra no semblante de Ricardo. Que tipo de insinuações? Ana hesitou. Sugeriu que minha posição se deve ao nosso relacionamento. E depois me mandou uma mensagem estranha, insinuando conhecer segredos do meu passado. A expressão de Ricardo endureceu. Mariana sempre foi complicada, especialmente comigo. Vocês têm história. Antiga, confirmou ele. Namoramos brevemente durante a faculdade. Terminou mal quando conheci Camila, que se tornou minha esposa. Mariana nunca superou completamente. Esta revelação explicava a hostilidade da mulher, mas não a mensagem ameaçadora. Ana decidiu ser direta. Ricardo, existe algo no meu passado que eu deveria me preocupar? Algo que Mariana poderia descobrir? Por que haveria? Ricardo pareceu genuinamente confuso. Não sei. É só que parecia tão confiante. Mariana blefa, tranquilizou Ricardo. É uma tática que aprendeu com o irmão. Ignore-a. Apesar do conselho, a semente da dúvida havia sido plantada. Não sobre seu passado, que Ana conhecia bem, mas sobre o jogo de poder em que se encontrava envolvida. Um jogo para o qual nunca pedira um convite.
3 dias após a conversa no bar, Ana recebeu outra mensagem de Mariana. Café amanhã? Tenho informações que podem lhe interessar. Midtown Café, 10 horas. Ana mostrou a mensagem a Tiago, agora seu confidente na cozinha. É claramente uma armadilha, opinou ele. Essa mulher está tentando desestabilizá-la. Ou realmente sabe de algo, ponderou Ana. Preciso descobrir. Então vá armada com informações também, aconselhou Tiago. Minha prima trabalha no escritório de advocacia que cuidou do divórcio de Ricardo. Posso descobrir algo sobre Mariana. No dia seguinte, Ana chegou ao café munida das informações que Tiago conseguira. Mariana havia testemunhado a favor de Camila no divórcio, litigioso, tentando prejudicar Ricardo na disputa pela guarda de Luísa. Mariana já estava lá, elegante como sempre. Obrigada por vir, disse com um sorriso calculado. O que você quer, Mariana? Ana foi direta. Apenas alertá-la. Ricardo tem um padrão. Encontra mulheres talentosas em situações vulneráveis, oferece oportunidades profissionais, mistura trabalho com prazer e, quando se cansa, descarta. Ana manteve-se impassível. Parece experiência pessoal. Esperta. Mariana tomou um gole de café. Sim, fui uma dessas mulheres. E também Camila, sua ex-esposa, que era uma arquiteta iniciante, quando ele a descobriu. Por que está me contando isso? Porque, diferente de nós, você realmente tem talento. Seria um desperdício vê-la cair no mesmo padrão. Mariana inclinou-se para a frente. Mas há mais. Que seria? O restaurante onde sua mãe trabalhava. Sabia que pertencia ao grupo Mendonça? Foi fechado há 15 anos durante uma reestruturação. Dezenas de funcionários demitidos sem aviso prévio, incluindo sua mãe. Ana sentiu o sangue gelar. Sua mãe nunca mencionara o nome dos proprietários, apenas que havia perdido o emprego quando o restaurante fechou abruptamente. Você está mentindo, acusou, mas a dúvida já se instalara. Mariana deslizou um envelope pela mesa. Recortes de jornal da época e a lista de funcionários demitidos. Teresa Santos, sua mãe, estava entre eles. Com mãos trêmulas, Ana abriu o envelope. Era verdade. O restaurante Vila Toscana, onde sua mãe trabalhara por anos, fora fechado pelo grupo Mendonça sem aviso prévio. Uma foto mostrava Ricardo e Gabriel, mais jovens, ao lado do pai anunciando a reestruturação estratégica. Ricardo sabe quem você é? Perguntou Mariana. Claro que sabe, contei sobre minha mãe. Mas mencionou onde ela trabalhava? O nome dela? Ana hesitou. Não, nunca havia especificado esses detalhes. Pensei que não, concluiu Mariana. Imagino se sua contratação foi coincidência ou expiação de culpa. Ana levantou-se guardando o envelope. Isso não muda meu talento ou o que construí. Não, concordou Mariana. Mas muda o contexto, não? A grande oportunidade oferecida pela mesma família que possivelmente contribuiu para as dificuldades de sua mãe. Ana saiu do café atordoada, questionando tudo. Seria possível que Ricardo soubesse quem ela era desde o início? O encontro na chuva teria sido realmente coincidência? Cancelou sua presença no restaurante naquele dia, alegando mal-estar. Em casa, examinou detalhadamente os documentos. Era verdade. O fechamento repentino do Vila Toscana havia deixado sua mãe desempregada quando Ana tinha apenas 15 anos, forçando-a a aceitar trabalhos mal pagos que eventualmente comprometeram sua saúde. Seu telefone tocou várias vezes. Ricardo retornando de viagem, preocupado com sua ausência. Ana não atendeu. Naquela noite, uma batida na porta a surpreendeu. Era Ricardo, visivelmente preocupado. Precisamos conversar, disse ela, deixando-o entrar. Você sabia. Ana colocou os documentos sobre a mesa assim que Ricardo entrou. Sabia que minha mãe trabalhava no Vila Toscana, que sua família a demitiu junto com dezenas de outros? Ricardo empalideceu ao ver os recortes. Seu silêncio foi resposta suficiente. Desde quando? Insistiu Ana, a voz trêmula. Desde nosso primeiro encontro na chuva? Não. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Descobri quando você mencionou o nome completo dela, Teresa Santos, no jantar em minha casa. Algo soou familiar. E não achou importante me contar. Quis várias vezes, mas
Ele hesitou. O momento nunca parecia adequado. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Ana riu amargamente. Então, o que foi tudo isso? Culpa? Caridade? Reparação por arruinar a vida da minha mãe? Não. Ana, o fechamento do Vila Toscana foi decisão do meu pai. Eu tinha apenas 25 anos, acabara de entrar nos negócios. Sim, quando descobri quem você era, senti uma responsabilidade, mas isso nunca diminuiu minha genuína admiração por seu talento. Como posso acreditar nisso agora? Tudo parece contaminado por essa mentira por omissão. Ricardo aproximou-se, mas Ana recuou. Minha mãe adoeceu depois daquela demissão. O estresse, os trabalhos pesados que teve que aceitar. Isso contribuiu para o câncer que a matou. Ana, Ricardo parecia devastado. Nunca quis causar mais dor. Pensei que estava fazendo algo bom, dando uma oportunidade merecida. Mas entendo como isso parece agora. Preciso de tempo, declarou Ana. Não posso processar tudo isso com você aqui. Ricardo assentiu, derrotado. Entendo, mas saiba que meus sentimentos por você são verdadeiros. E sua posição no restaurante foi conquistada por mérito, não por culpa ou pena. Quando ele saiu, Ana desmoronou no sofá. Toda a sua nova vida, o restaurante, o sucesso, os sentimentos crescentes por Ricardo, agora estava manchada por esta revelação. Como confiar novamente? Ana não renunciou. Decidiu que abandonar o sabor da casa seria como permitir que sua mãe perdesse o emprego novamente. Retornou ao restaurante, mas manteve distância profissional de Ricardo, que respeitou seu espaço. Gabriel, surpreendentemente, tornou-se seu apoio inesperado. Ricardo deveria ter contado antes. Admitiu ele durante uma prova de vinhos. Mas conheço meu irmão. Ele realmente acredita em seu talento. Isso nunca foi caridade. Como posso ter certeza? Gabriel sorriu enigmaticamente. Porque eu jamais permitiria que ele arriscasse nosso restaurante mais tradicional por culpa. Sou prático demais para isso. A franqueza de Gabriel era estranhamente reconfortante. Ana começou a ver os irmãos Mendonça sob nova luz. Ricardo, o idealista apaixonado. Gabriel, o pragmático protetor. Enquanto isso, a seção Receitas da Memória continuava seu sucesso retumbante. Ana mergulhou no trabalho, expandindo o conceito, pesquisando receitas tradicionais brasileiras esquecidas. Numa tarde, Luísa apareceu no restaurante com a babá. Papai está triste, declarou com a franqueza infantil. Ele suspira olhando para o celular. É por sua causa? A pergunta pegou Ana desprevenida. As coisas são complicadas entre adultos, Luísa. Ele gosta muito de você, insistiu a menina. Disse que você faz comida com amor como a abuela dele fazia. Aquela comparação com a avó de Ricardo, uma referência familiar íntima, tocou Ana profundamente. Dias depois, um envelope chegou para ela no restaurante. Continha fotos antigas do Vila Toscana e uma carta de Carlos Mendonça, pai de Ricardo, datada poucos dias antes de sua morte, expressando arrependimento pelo fechamento abrupto do restaurante e pelas vidas afetadas. Junto estava um bilhete de Ricardo. Encontrei isto nos arquivos do meu pai. Ele nunca enviou estas cartas. Talvez tenha chegado a hora de corrigir erros do passado. Quando estiver pronta para conversar, estarei esperando. Ana segurou as fotos com mãos trêmulas. Em uma delas, sua mãe sorria ao lado de outros funcionários. Teresa parecia feliz, realizada profissionalmente. Era uma imagem que Ana guardaria para sempre. Numa noite chuvosa, reminiscente daquela de seu primeiro encontro, Ana bateu à porta do apartamento de Ricardo. Ele abriu, surpreso. Precisamos conversar, disse ela. Sentados na sala de estar, com a cidade iluminada visível através das amplas janelas, finalmente falaram sem reservas. O Vila Toscana era mais que um emprego para minha mãe, começou Ana. Era onde ela se sentia valorizada. Meu pai tomou decisões difíceis durante a crise econômica, explicou Ricardo. Algumas erradas. O Vila era deficitário, mas o fechamento abrupto foi desnecessariamente cruel. Por que nunca disse que sabia quem eu era? Ricardo suspirou. No início, temi que você recusasse minha ajuda,
Depois, quando começamos a nos aproximar, tive medo de perder isso. Foi egoísta. Foi, concordou Ana. Mas entendo o dilema. Fez uma pausa. Não posso mudar o passado nem culpá-lo pelas decisões de seu pai. E não, quero que nossa relação seja definida por isso. Ricardo aproximou-se cautelosamente. Que relação seria essa, Ana? Aquela que ambos temos evitado nomear. A que faz meu coração acelerar quando você entra na cozinha. A que me faz repensar pratos 3 vezes antes de servi-los para você. Finalmente, a honestidade que ambos necessitavam. Desde aquele primeiro dia na chuva, confessou Ricardo, quando provei sua comida, senti que havia encontrado algo que procurava sem saber. Não apenas uma chefe talentosa, mas alguém que entendia que comida é sobre conexão, memória, afeto. Tenho medo, admitiu Ana, de me envolver com meu chefe, de confirmar rumores, de misturar sentimentos com trabalho. Eu também, surpreendeu Ricardo. Tenho medo de estragar tudo como fiz no meu casamento, de falhar com Luísa novamente, de te perder antes mesmo de te ter. Ana sorriu pela primeira vez. Pelo menos estamos igualmente aterrorizados. Um bom começo? Talvez. Quando seus lábios finalmente se encontraram. Foi como ingredientes que separados eram bons, mas juntos criavam algo extraordinário. 6 meses depois, o sabor da casa havia se transformado. O menu Receitas da Memória agora incluía não apenas as lembranças de Ana, mas também histórias compartilhadas pelos próprios clientes, que enviavam receitas de família para reinterpretação. O conceito havia se expandido para outros restaurantes do grupo, com Ana supervisionando como chefe executiva de desenvolvimento. O relacionamento entre Ana e Ricardo deixou de ser segredo, embora mantivessem discrição profissional. Gabriel, surpreendentemente, tornara-se um de seus maiores apoiadores, reconhecendo como ambos haviam crescido juntos. Nunca vi meu irmão tão centrado, comentou ele durante uma reunião. Nem nossos restaurantes tão inovadores. Alguns segredos do universo são impossíveis de entender. Mariana desaparecera do círculo social dos Mendonça, especialmente após Marcos Benedetti publicar uma matéria especial sobre a transformação extraordinária do tradicional em contemporâneo pelas mãos talentosas de Ana Cristina Santos. Numa manhã ensolarada de domingo, Ana preparava o café da manhã no apartamento de Ricardo, com Luísa ajudando ao misturar a massa de panquecas. Está quase igual às da vovó Teresa, exclamou a menina, que conhecia a mãe de Ana apenas pelas histórias que ela compartilhava religiosamente. Ricardo observava as duas com um sorriso, segurando discretamente uma pequena caixa de veludo no bolso. Esperaria o momento perfeito naquele dia para fazer a pergunta que vinha ensaiando há semanas. Ana, sentindo seu olhar, virou-se e sorriu. No que está pensando? Em como a vida dá voltas, respondeu ele. Em como um carro quebrado na chuva pode mudar tudo. Ana assentiu servindo a primeira panqueca. Ou em como receitas antigas podem criar novos começos. Naquela tarde, quando Ricardo finalmente fez o pedido, no pequeno jardim dos fundos onde Ana cultivava as ervas para seus pratos especiais, ela não hesitou. Seu sim veio tão naturalmente quanto o instinto que a guiava na cozinha. Mais tarde, enquanto preparavam juntos o jantar de celebração para a família, Gabriel, surpreendentemente emocionado com a notícia, Luísa, extasiada com a ideia de ser dama de honra, Dona Conceição, a vizinha idosa que virou amiga, e Márcia, que nunca duvidara que Ana encontraria seu lugar. Ana pensou em sua mãe. Teresa Santos nunca conheceria Ricardo, nunca veria sua filha comandar uma cozinha profissional, nunca provaria os pratos sofisticados que Ana agora criava, mas estava ali, em cada gesto de suas mãos ao temperar, em cada inspiração que transformava ingredientes simples em experiências memoráveis. Por Teresa, brindou Gabriel surpreendendo a todos, que nos ensinou através de Ana que o verdadeiro sabor está nas histórias que compartilhamos. Por novos capítulos, completou Ricardo, seu olhar encontrando o de Ana. Ana sorriu, pensando na jornada improvável que a trouxera até ali.
das marmitas na chuva ao anel no dedo, da sobrevivência ao pertencimento. A vida, assim como a melhor das receitas, não seguia fórmulas precisas, mas se construía com ingredientes inesperados, ajustes constantes e, acima de tudo, coragem para experimentar novos sabores. Enquanto observava as pessoas que amava reunidas à mesa, sua nova família, seu novo começo, Ana compreendeu que o verdadeiro sabor da vida estava não apenas nos pratos que criava, mas nas conexões que eles possibilitavam, nas memórias que preservavam e nas novas histórias que inspiravam. E essa, pensou, erguendo sua taça para retribuir o brinde, era a mais deliciosa das receitas.